Maria de Socorro Nóbrega Silva, e eu vou fazer 80 anos no dia 2 de setembro. Eu moro aqui nessa mesma rua, professor João Rodrigues, 287, me congrego na Congregação Cântico de Moisés, vizinha à minha casa, há 58 anos. Vivi aqui esse tempo todo, criei minha família aqui, 12 filhos, e só tenho para contar bênçãos grandes que Jesus me deu e a felicidade que Ele me deu com essa família. E todos trabalham na obra de Deus também aqui com a gente. Uns já são dirigentes de congregação, outros têm conjunto eletrônico, canta. E é uma bênção do céu que Jesus tem feito comigo dentro dessa congregação e a minha família. É devagar, falar aqui escorregando. Eita, não vou sair tão bonito. Os crentes têm pouco temor. Gosta de... Eita Deus, se o povo gosta de vir chover daqui vem. Mas nós estamos aqui nós três. Eu aceitei Jesus, eu tinha 21 anos. Era aquelas católicas que só via nos pés dos santos rezando. E eu queria que Deus me fizesse uma coisa por mim. Agora eu não sabia como pedir, que eu não era crente. Não conhecia evangelho. Naquele tempo a missa era em latim, então eu entendia. Um dia eu cheguei na casa de uma irmã minha e estava um cunhado dela lá, crente, da Igreja Cristã do Brasil. E ele disse: Socorro, você já ouviu falar do Filho de Deus? Eu até fui ignorante. Eu disse não, que Deus nunca casou, ele não teve filho. E já saí de perto dele, porque a gente sabia o que era evangelho na época. E de lá ele ficou gritando, lá onde ele estava sentado, explicou como foi o nascimento de Jesus tudinho. E ali eu já temia a Deus. Depois aceitei Jesus no dia 8 de fevereiro de 67. E o meu marido no dia 1º de fevereiro de 67. Estamos na mesma igreja, Assembleia de Deus de Campina Grande, até o dia de hoje. Não olho para um lado nem para o outro. E sempre gosto de dizer, se todo crente aceitasse Jesus na maneira que eu aceitei, não queria nem negócio com o diabo, nem nunca deixava Jesus por nada. Quando eu aceitei Jesus, a maior sede que eu tinha era de pregar a palavra, mas eu não sabia ler. Nunca fui na escola. Então, o que eu ouvi os irmãos falar, eu aprendi e falava. Às vezes falava, uma vez mesmo, eu fui pregar numa cidade e preguei no meio da rua, sem saber ler. E eu, no lugar de dizer que Jesus, que disseram que Jesus tinha espírito de Bezebu, eu disse de Boi Zebu, porque eu não sabia ler. Mas eu não desejava tanto ler, porque eu achava que eu não ia ler. Como era que eu ia ler se eu nunca fui na escola? Mas um dia eu estava lá no meu roçado orando, mais uma irmã, e Jesus chamou aquela irmã em profecia e disse: mulher, lê a minha palavra. Eu disse: Jesus, como é que eu vou ler sem saber ler? Ele tornou a usar a irmã e disse: o Espírito Santo é o teu professor. Pois com uns 3 dias eu peguei a Bíblia e me sentei na área da minha casa e fui tentando ler. Eu já era batizado com o Espírito Santo. Ele me tomou em variedade de língua. Mas enquanto ele me tomava, eu não tinha interpretação das línguas para compreender. Então chegou na língua portuguesa, ele me usou na língua portuguesa. O que vês, Amós? Foi a primeira leitura que ele me deu. Ele disse: veja um cesto de fruto de verão. Ele disse: viste bem, porque chegou o fim para o meu povo Israel. Só li até aqui. E guardei para perguntar às meninas de noite se realmente era essa palavra. Eles disseram que era. Eu disse: então chegou o fim da minha cegueira, agora eu vou ler a Bíblia. E eu fui tentando ler, e hoje me sento na minha cama, tem dia que eu leio 4, 5 capítulos da Bíblia para poder dormir. Vou dormir alegre, porque eu digo: Jesus, em homem nenhum, porque sabe na terra, tem poder para mudar o analfabeto. E a pessoa lê, mas tu mandasse eu ler a Bíblia, eu leio. Muito obrigado, Espírito de Deus, professor amado. Eu acho tão lindo, irmão. Quer ver, eu vou lendo uma palavra, e essa palavra é difícil. É como que alguém fala na minha boca e diz assim, assim. Pronto, aquela leitura aí já foi me ensinada, não é mais. Porque quando ele disse: o Espírito Santo é o teu professor, o que é que o Espírito Santo não pode fazer na vida da gente, irmã? Se é o Espírito de Deus. Como era que eu ser um dirigente de ciclo de oração sem saber nem ler um versículo num ciclo de oração? A coisa que eu mais gostava era de orar. Depois as irmãs me chamaram para eu dirigir o ciclo de oração em 90. E de lá para cá nunca mais me tiraram da frente do ciclo de oração até o dia de hoje. Não sou teu, pois me compraste com teu sangue redentor. Use-nos, Senhor Deus, nesta
caminhada. E hoje esteve aqui, hoje veio aqui pela primeira vez, Em Pai. nome de Jesus, repreenda, Pai. E a tua serva é assim nessa bênção do Senhor nessa tarde. Sai daqui livre desta enfermidade. Sabemos, meu Senhor, que o Senhor cura. Já tem meus 58 anos de crente. Mesmo sem ser dirigente, já via nos ciclos de oração, que eu gostava muito e gosto de ciclo de oração. De primeira oração era de 9 até 11, depois de 12 até 1. A gente parava um pouquinho, que queria tomar o café, tomava, quem não queria passava o dia de jejum. E a gente voltava e orava de 2 até 3, então era um dia de oração, fora a oração que a gente fazia na noite para Deus abençoar o ciclo de oração. Porque de primeira, irmão, os crentes oravam muito. Tinha muita vigília, era vigília de oração, não era vigília de cantarola, não. Era vigília de joelho no chão, irmão. Que a coluna se levantava, cantava o hino e um versículo da Bíblia, joelho no chão de novo. Para orar, irmão. Jesus passou a noite orando no Getsemane. Se Jesus, o Filho de Deus, subia para os montes, passava a noite se comunicando com o Pai. Quando descia dos montes, endemoniado, aleijado, coxo, ele ia libertando tudo. Jesus passava a noite no monte, mas comunicando com o Pai. E nós? Pai Jesus já usar a gente aqui na terra numa palavra inspirada. Pai Jesus já usar a gente aqui na terra para uma pessoa convidar a gente para orar pelo endemoniado, pela pessoa. Não tem que ter uma aproximação de Deus? Pô, hoje se preocupa em buscar Deus como antes, não, irmã. Passar a noite todo dia de joelho, se preparando para fazer a obra de Deus no outro dia. Passar um dia. Eu posso contar um que ele fez? Quando eu tenho um menino em casa, mas ele com 14 anos de idade, ele levou uma furadinha no pé. Essa furada que deu no pé dele, eu pensava que não era nada que tinha sido com uma pontinha de pau, como uma furadinha do bico de agulha. Com 7 dias, esse menino amanheceu tão doente, o pé inchado, eu mandei postar, deram uma injeção nele contra o teto. Quando foi com 12 dias, que eu me levantei, minha pessoa, você vê a situação que estava esse menino, o pé dessa grossura. Eu corri para o hospital da FAP, aqui no Bar do Bodogó mesmo. Chegou lá, tem médico que examinou ele. Ele disse, olha, não tem solução. Daí é para outro hospital. Vou levar para Tagino. Quando cheguei lá, os médicos entraram na sala e examinaram ele. Chegaram para mim e disseram, olha, mãe, a gente vai ficar porque é a nossa obrigação, mas não tem solução, não. Mas também não me dizia o motivo. Depois botaram lá no UTI. E eu fiquei indo lá, ia de 10 horas da manhã, ia de 4 da tarde. Saiu o médico 10 horas e dizia, mãe, tem solução. Saiu de 4 do meu jeito. Então eu chamava minhas filhas, passava a noite todo dia de joelho, numa reserva que tem na igreja, que fica vizinha à minha casa. No outro dia jejuava até a hora que aguentava, corria para lá de 10, voltava do mesmo jeito, que ia de 4, e eu sei que foi 9 dias essa peleja, de 9 a 10. Eu jejuava todo dia, passava a noite de joelho nessa reserva aí dessa igreja. Depois, quando foi um dia, eu cheguei lá e o médico chegou e disse, olha, mãe, a doença do seu filho não tem solução. Olha, deu teto na perna dele, deu a gangrena no sangue e a mente está paralisada. Então, realmente não tem solução. Está ali dos aparelhos, mas nós, Deus, assim, ó, tirou os aparelhos, a gente não lhe garante vida. Depois vim embora para casa. Quando eu cheguei aqui, eu me ajoelhei atrás desse púlpito aí, tem minha cara no chão, 12 horas do dia. E disse, Jesus, olha, mãe, quando eu estava pedindo agoniada, Jesus me dava uma resposta. Que a gente tem que descansar e falar com Jesus com calma. Me ajoelhei aí, só eu e Jesus, meu dia. E disse, Jesus, olha, Senhor, eu amo meu filho. Mas eu vou te pedir uma coisa, leve ele. Que eu nem quero ele louco, nem quero aleijado, nem paralítico. Então, Jesus, se há de o Senhor curar meu filho para fazer a minha vontade, para ele ficar numa situação difícil, leve. Pois Jesus me tomou e disse, mulher, eu nem vou levar teu filho, nem vou te entregar ele louco, nem aleijado, nem paralítico, vou te entregar ele são como ele nasceu. Agora volta àquele lugar, daquele povo que sabe materialmente, e diz a eles, faça o seu trabalho, que é sobrar aí quem vai fazer é Deus. Pois não tinha outro profeta para Jesus, ele usou a minha boca mesmo. E eu criei. Irmão, crente que crê, irmão, ele é vitorioso. Eu podia ter duvidado, porque eu não estava querendo que Jesus curasse. Eu podia ter duvidei não, porque quando Deus chega dentro de nós, a coisa é diferente. Não é mais nós não, já é o Espírito Santo. Pois eu voltei de 4 horas, foi 12. 4 horas eu cheguei lá, depois saiu o médico. Eu perguntei como é que está Mateus.
Ele disse, não tem solução. Não tem solução. A mente já paralisou. Eu digo, doutor, faça o trabalho de vocês. E é sobrar aí quem vai fazer é Jesus. E embora para casa. Foi na sexta-feira. Jesus foi na sexta-feira, meio-dia, que ele falou para mim, numa sexta-feira. Jesus ele me provou na sexta. Ele me provou no sábado de manhã, no sábado de tarde. Quando eu chegar lá, era a mesma notícia. Agora eu não estou bem lembrada. Se foi no mesmo domingo ou se foi na segunda de noite. A gente veio orar. A gente estava orando todo dia, mas nessa noite a gente veio orar aí. E veio uma irmã que Jesus levou ela agora com essa Covid. Lá de Boa Vista, que era muito amiga minha, era solteira na época, a gente veio orar. Depois a gente ficou orando aí a noite todinha. Foi 3 horas da manhã. E Deus, quando eu lembro disso, eu choro. Foi 3 horas da manhã, a gente estava cantando o hino. Aquele hino que diz assim, o 110 da harpa, 510, da cura dos enfermos. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar. Toda doença Deus sarou, e sara ainda e vai sarar. Depois a gente estava cantando esse hino. Quando a gente cantou 3 vezes, quando a gente ia dar 2 vezes, nas 3 vezes, a irmã deu um grito de uma glória bem grande. Disse, irmã, socorro, coisa tão bonita eu vi agora, irmã. Irmã, desceu um jovem de branco aqui, as vestes dele clareou mais do que o claro da lâmpada, lhe entregou um vaso de azeite. Eu vi, irmã, socorro. Quando ele entrou no hospital Antônio Itagino, eu vi quando ele rodou o trinco da porta do UTI. Foi lá onde seu filho estava e derramou um vaso de azeite na cabeça dele. Isso era 3 horas da manhã, viu? Depois eu disse, pronto, Jesus curou ele agora. E a alegria de 3 horas da manhã até o dia amanhecer, dá 9 horas para correr para lá, para ver ele curado. Depois eu fiquei com menina até da hora de pôr o ônibus ali. Quando eu ponho o ônibus para ir para o Tagino, eu ia dentro do ônibus, eu chorava, cantava hino espiritual, dava glória a Jesus. O povo do ônibus olhava, outro olhava. Mas a minha alegria era tão grande que eu creio que Jesus naquela hora tinha curado meu filho. É tanto que quando eu cheguei lá e entrei correndo do hospital, o porteiro não me disse nem nada do porteiro. E ele ficou olhando. Quando eu cheguei na porta, tem um médico saiu. Eu disse, doutor, como é que está Mateus Nóbrega? Ele disse, Mateus Nóbrega é a mãe? Eu disse, sou. Ele disse, pela madrugada, voltou a mente dele, está chorando a foto na enfermaria, minha filha. Eu saí correndo desse hospital. Eu falava língua estranha, pregava para as mães, aceitem Jesus para Jesus curar os filhos de vocês também. E Jesus curou meu filho, minha filha. Praticamente está morto, eu mesmo tenho ele como ressuscitado. E no crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Oi, amor. Essa aqui eu passo aqui. Amanhã eu venho. Toma, Flor. Deus te abençoe. Amém. Jesus cuida da senhora. Eu lembro que uma vez eu fui falar com o pastor Apollon. Ele me perguntou uma coisa no menino meu. Seu filho tinha o que comer? Eu digo, não, pastor. Faz 8 dias hoje que eu tenho uma panela de feijão de fogo para dar de comer a meus filhos. Com besteirinha que o povo manda, eu não digo a ninguém o que estou passando, mas Deus usa. Aí veio um pacote de biscoito, outro negócio, e nós estamos escapando. Então Jesus me provou na prova do pão de uma maneira muito grande. Eu estou bem lembrado se era 8 filhos ou se era 9, que eu criei 12. Mas também eu cantava o dia todo e orava. Eu não blasfemava, eu não murmurava, não dizia nada com meu marido. Não tinha, acabou. E Jesus conservou a minha casa passando essa prova. Eu não estou lembrado, isso foi muito tempo. Estou lembrado, mas o tempo também faz muito tempo. Depois, quando foi um dia, faltou pão pequenininho que tinha na rede, só com 2 meses. Depois, nesse dia, eu não nego, eu não tinha força para orar. Só fazia andar dentro de casa, as lágrimas caíam dos olhos. E eu dizia, Senhor, o que é que eu faço hoje? Hoje só esse menino não vai saber eu dizer que não tem, Senhor. Jesus, o que é que eu faço? Isso foi até depois, eu estava até em pé na mesa. Passou a menina assim, aquela fileirinha de menino, eu chorei, ele não virou chorando também. Esterei a mão para ele dizer, Jesus, são tão pequenos. Entrei para o quarto e fui chorar. E fiquei andando da casa, da cozinha para a sala. Quando foi tardezinha, eu saí para fora e fiquei olhando para o céu, dizendo, Jesus, o que é que eu faço para quando essa criança se acordar, eu tenho cuidado de comer a ela, Jesus? Depois eu criava um cachorrinho em casa, o nome dele era até Leão. Depois viu quando aquele cachorro vinha correndo, chegou no meio de um menino e jogou. Me disseram, mãe, olha que Leão trouxe. Quando eu olhei, eu não estou lembrado se era 80 ou era 180 eu cruzei naquela época. O dinheiro mesmo, bem dentro de saco, nem nada não. O dinheiro enrolado e jogou no meio de um menino.
Mas as coisas que Deus faz é muito bem feita. Não esperava nunca que um cachorro viesse trazer dinheiro da boca. Então eu peguei aquele dinheiro, quando a criança acordou, já tinha comida para ela, graças a Deus. E isso eu nem um momento questionei, porque eu vi quando o animal vinha trazendo. Se fosse um menino que tivesse, eu podia até ter questionado, mas foi um animal que trouxe. De onde ele pegou também não sei. Porque um cachorro trazer dinheiro na boca não é fácil não, irmão. Se fosse um pedaço de carne, mais um dinheiro. E tinha gente que depois zombava até de mim. Eu dizia, se vocês quiserem que creia, se não quiser, não creia. Eu vi o dinheiro e recebi, desde que meus filhos estão aqui contando a bênção para a glória de Deus. Que eu não tenho impressão de ver então uma mentira dessa. Estão vendo? Porque depois dessa prova, Jesus disse, agora multiplicarei o pão da tua mesa. E com o mesmo dinheiro, com o mesmo serviço, ele multiplicou e não faltou mais. Estão vendo? Por isso que eu digo, eu gosto muito de dizer, pô, gente, quando você estiver passando uma prova, não blasfeme não, nem diga que é o diabo não, que nem tudo é o diabo. Porque tem coisa que é Deus nos preparando para uma obra. E se a gente viver murmurando ou dizendo que tudo é o adversário, nós temos Jesus. A gente é mais fácil então orar assim, Senhor, se essa prova é o Senhor que está me provando, para a tua glória, que o Senhor me aprove. E se vier ao contrário, Jesus repreenda. É melhor do que murmurar, não é não? Ou dizer que tudo no mundo é o inimigo da nossa exame. Não, irmão, peraí. Deus também nos prova. Zé do Egito para ser governador. A prova foi pequena? Foi. Então, e outro, Daniel. Então Deus prova o seu povo, às vezes para uma preparação. E a gente na hora não está entendendo isso ali.